Olá, meus caros alunos e alunas, bem-vindos a mais uma aula com o professor João. Paz e bem para todo mundo. Hoje nós vamos falar de um tema interessantíssimo, que é o ser humano. Ser humano, um ser social. Nós não nascemos para viver sozinhos, a gente está sempre vivendo em grupos. E a gente está sempre em construção. O ser humano, ele não nasce pronto e acabado, ele é um ser em construção desde que a gente nasce. E a gente cresce e vai se desenvolvendo e a gente vai se construindo enquanto ser humano, enquanto pessoa. Isso começa muito cedo, desde que a gente nasce, dependendo do lugar em que nós nascemos, nós vamos adquirir determinados costumes, uma língua. Se nós nascemos no Brasil, então nós falamos português porque nossos pais ou a nossa babá, nossos avós, ou seja, a nossa família, aquelas pessoas que estão próximas de nós, que nos criam, nos ajudam a dar os primeiros passinhos e tal na vida, essas pessoas vão ensinar para nós a nossa língua materna. Se nós nascêssemos na França, por exemplo, iríamos falar francês porque iríamos crescer vendo e aprendendo aquilo que o nosso núcleo familiar ia nos ensinar, que era a língua francesa, os costumes franceses e tal. Então, o ser humano depende do local, do lugar, do meio em que ele está inserido. Nós somos fruto desse meio. E a gente vai se construindo ao longo do tempo, ao longo da nossa vida. Ou seja, repetindo, nós não nascemos pronto e acabado. Somos um ser em construção. E aí, várias etapas da nossa vida nos ajudam nessa construção. A escola, os amigos, a família, a igreja. E a gente vai construindo essas relações sociais ao longo do tempo. Por exemplo, quando nascemos, nosso primeiro núcleo, nosso primeiro grupo do qual fazemos parte é a nossa família. Quer seja ela o pai, a mãe, ou se for criados pelos avós, pelos tios, não importa. Esse primeiro núcleo, esse primeiro grupo vai nos ajudar a dar os primeiros passos na vida. Né? A aprender, a falar, a aprender a andar, a aprender a conviver com as outras crianças e tal. Então isso é o primeiro grupo. Depois a gente vai para a escola e a gente adquire um novo grupo, que é o grupo escolar, e é extremamente importante na nossa vida. Tá? A educação formal na escola, além da educação, além do aprender, ainda existe também todo um sistema de convivência, né? de transmissão de conhecimento, de vivência, e isso é extremamente importante para o nosso crescimento, ou seja, nós já estamos dando o segundo passo e aí formamos um novo grupo enquanto ser social. E aí, depois tem a igreja, para quem frequenta uma comunidade religiosa, forma-se um outro grupo nessa comunidade religiosa. De novo, ser social, estamos aí socializando. E, por fim, o trabalho também fornece a gente um outro grupo, aquele grupo de amigos para a pelada do fim de semana, né, para aquela bola, para aquele o vôlei, o basquete, ou ir à praia juntos, ou ir um barzinho, ou ir pracinha bater um papo. É um novo grupo, é um outro grupo social que a gente está formando, que a gente está convivendo. E quando casa, namora, casa, você adquire uma nova família, ou seja, mais um grupo para você fazer parte. Resumo da ópera, a gente está sempre vivendo em grupo, não nascemos para viver sozinho, certo? Agora, o importante nessa história toda é que a gente nasce para viver em grupo, a gente está sempre convivendo, está sempre vivendo em grupo, e às vezes a gente não consegue uma boa relação, uma boa convivência social com os nossos grupos. E é nesse momento que eu quero chamar a atenção de vocês. Por que a gente não consegue construir boas relações? Às vezes construímos, às vezes não. Tá? Vou citar como exemplo agora, pouco recentemente, em São Paulo, um evento que aconteceu, né, um episódio que aconteceu lá entre duas torcidas de times rivais, resultando em violências descabida, em violência que levou à morte, e não faz o menor sentido. Nós, seres humanos, somos o único animal pensante e que consegue discernir entre o que é certo e o que é errado, entre o que é correto e o que é incorreto, entre aquilo que vai fazer bem e aquilo que vai fazer mal, e ainda assim, às vezes, a gente escolhe fazer o incorreto, escolhe fazer aquilo que gera violência, escolhe fazer aquilo que gera o mal. Então, o que falta para a gente? Nós já passamos por vários grupos que nos
contribuíram, que deram contribuições para a nossa formação, né? Família, os amigos, a escola, a igreja, essa sociedade como um todo no qual estamos inseridos, vai agregando valor a nós, ou vai agregando contravalores. Porque às vezes a gente, embora saiba, né, aprendeu, entendeu que isso vai gerar um conflito, isso vai gerar algo ruim, mas ainda assim a gente vai lá e faz. E é isso que não dá para compreender no ser humano. Será que a essência do ser humano não é a violência? Será que mesmo a gente nascido para viver em grupos, somos seres sociais, a gente ainda assim tem essa essência em nós de afastar o outro? Né? Porque a vivência em comunidade, a vivência em sociedade, subentende que a gente tente fazer o nosso melhor para que essa convivência seja harmônica. Porque não faz sentido a gente viver num lugar turbulento. Né? Não faz sentido a gente viver num local onde a gente discrimina o outro, onde a gente pratica o preconceito contra o nosso irmão, seja ele de qual cor, seja ele de qual raça, seja ele de qual religião que for, seja ele de escolhas, né, sexuais, de orientação sexual que for, enfim, não importa. O nosso semelhante, ele deve ser tratado com igualdade por nós. A gente nasceu para viver em sociedade, mas a gente vive boicotando essa vivência em sociedade. E é isso que a gente precisa compreender e reverter. Por que boicotamos a nossa vivência em sociedade? Né? Mas essa vivência em sociedade, que a gente luta por essa igualdade, ela vem de muito longe essa questão deturpada. A própria Grécia Antiga, que tinha um conceito, né, criou a democracia, a igualdade, ainda assim a democracia grega, a igualdade grega, discriminava as mulheres, os estrangeiros, os escravos. Ou seja, era uma igualdade, ou era uma dita igualdade, mas era extremamente desigual. Nós quebramos essa barreira da lei, da Constituição, né, de barreiras, de preconceitos, de discriminação, mas isso na lei. No nosso país, a nossa Constituição é super bacana nesse sentido, de que somos todos iguais perante a lei, mas a gente não quebrou essa barreira aqui dentro e nem aqui. Né? Na nossa cabeça, no nosso coração, a gente ainda mantém essas barreiras. E, infelizmente, a nossa vivência em comunidade é prejudicada, a nossa vivência em sociedade é prejudicada, porque ainda carregamos com nós, com a gente, mesmo sabendo que a lei diz que vivemos numa sociedade igualitária, a gente carrega com a gente, dentro da gente, essa noção ainda de desigualdade. E aí a gente pratica isso no nosso dia a dia e gera todo esse conflito que a gente percebe, que a gente vê por aí. Né? Os jornais noticiam, ou às vezes a gente mesmo presencia, essas questões de violência, de desrespeito a essa vivência em sociedade. Tá? Então cabe a nós nos perguntarmos, cabe a nós refletirmos sobre isso. O que eu posso fazer para melhorar a minha vivência em sociedade? Né? Para que eu seja um ser humano realmente social e sociável, ou seja, que eu pratique essa igualdade, que eu pratique esses valores na sociedade, para que a sociedade seja um lugar mais justo, mais fraterno, mais solidário, mais humano, né? Onde seja uma convivência, onde a gente gere uma convivência harmônica. Então, quais são os espaços que me ajudam a entender isso? Quais são os espaços, quais são os núcleos, quais são os espaços que me ajudam a crescer enquanto ser humano e me tornar um ser humano melhor? Mas me tornar um ser humano melhor depende do outro ou depende de mim? Ou depende só de mim, ou depende só do outro, ou depende de um conjunto de fatores? É isso que a gente precisa refletir e buscar, acima de tudo. Né? Não basta também só refletir, não basta só pensar, não basta só entender isso, não basta só estudar e buscar isso. É preciso colocar isso em prática, porque no fim das contas, no fim do dia, o que vai valer é a nossa prática de vivência em sociedade, é a nossa construção de um ser social humano, fraterno, solidário, justo, promotor da paz. Ok? Galera, espero que tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? Mais uma vez, fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima aula.